Olá, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor seja contigo. Queria tomar alguns minutinhos do seu tempo para falar um pouco sobre uma verdade absoluta que está declarada na palavra de Deus. Eu queria começar fazendo uma pergunta. Domingo, o dia do Senhor? Esse é o tema que nós vamos abordar. Domingo, o dia do Senhor? Para muita gente, o domingo é o dia do Senhor. E são várias especulações. Mas, segundo a palavra, domingo é o dia do Senhor? Primeiro, precisamos buscar o significado da palavra domingo. O nome domingo vem do latim, que é dies domini, que significa dia do sol, ou primeiro dia da semana. Quando nós falamos da questão de dia do Senhor, é o domingo, o dia do Senhor? Na Bíblia não existe esse nome domingo. Quando você lê o Gênesis, do capítulo 1, você vai ler a criação, você vai ver que no primeiro dia Deus fez a luz, aí fez separação entre a luz e as trevas. Houve tarde e manhã no primeiro dia. E Deus viu que era muito bom. Houve tarde e manhã o segundo dia. E Deus viu que era muito bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. E Deus viu que era muito bom. Houve tarde e manhã o quarto dia. E assim sucessivamente. E tudo Deus fez em 6 dias. E havendo Deus terminado tudo em 6 dias, Êxodo 20, verso 11, ele terminou tudo em 6 dias. Céu, terra e mar, a Bíblia descreve que Deus terminou em 6 dias. Então, quando você abre a Bíblia no livro de Marcos, capítulo 2, verso 27, está escrito: e acrescentou. Deus fez tudo em 6 dias, mas houve aí um acréscimo. Ele acrescentou o sábado. Foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Para muita gente, o dia do Senhor é o domingo. Não. Deus não deu nome a dias da semana. Foi primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. 6 dias. Quando Deus acrescenta mais um dia e o chama de sábado, ele abençoou, santificou e descansou nesse dia. Gênesis 2, 2 e 3. Você pode perguntar para o Google: quem colocou a primeira lei dominical? Então vai aparecer o documento do imperador, o qual Satanás usou para mudar o dia de guarda do sábado, do sétimo, para o primeiro. Primeiro dia da semana. E lá vai estar escrito nesse documento: o imperador Constantino, no dia 7 de março do ano 321, depois de Cristo, ele promulgou uma lei mudando a santificação do sétimo dia para o primeiro. E como o imperador Constantino era pagão, adorador do sol, ele buscou esse nome, domingo, que vem do latim, e a palavra domingo do latim significa dia do sol ou primeiro dia da semana. Ele pegou, santificou o primeiro dia da semana e trouxe esse nome do latim e colocou no primeiro dia da semana, chamando de domingo, para usar o significado da palavra domingo, para especular a respeito de que o domingo é dia do Senhor. Então nós temos aqui um paralelo. Jesus santifica o sábado e pede para nós lembrar de santificar esse dia.
A própria Bíblia Católica, no Êxodo 20, verso do 3 ao 17, está escrito ali os 10 mandamentos. O quarto mandamento ali na Bíblia Católica ordena: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas ao sétimo dia descansarás. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem os forasteiros das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. A Bíblia Católica diz isso. Mas após o inimigo usar o imperador para mudar o dia de guarda do sétimo para o primeiro, e quando foi no ano 364, ele foi assinado e virou lei, e quem não obedecesse pagaria a pena. Perdia seus bens, era punido, era açoitado. Muitas pessoas, com medo da perseguição, se submeteram a Roma, guardando domingos e festa. Com o tempo, virou uma doutrina da Igreja Romana, onde criaram um catecismo, e no lugar onde a Bíblia Católica manda guardar o sábado, eles colocaram no catecismo: guardai domingos e festa. Guardando o sábado, você estará obedecendo Jesus Cristo. Guardando o domingo, você estará obedecendo Roma e o imperador Constantino, que já morreu e está sepultado. Sabe, amigo, a gente precisa se preocupar mais com as verdades bíblicas que defendemos. Porque uma vez que nós aceitamos Jesus como Salvador, Jesus nos diz em São João capítulo 7, verso 17, ele diz: se alguém quiser permanecer em mim, conhecerá a respeito da doutrina, se ela vem de Deus ou se eu estou falando de mim mesmo. Há grande importância em obedecer a Deus nessa questão. Porque a Bíblia relata que no livro de Romanos, capítulo 6, verso 16, está escrito: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servo para a obediência, desse mesmo a quem vocês obedecem, vocês se tornam servo, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. É uma questão de vida ou morte. Obedecer a Deus, você deve guardar os mandamentos de Deus, inclusive o quarto que diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. A quem você está servindo? A quem você está obedecendo? Jesus, que pede para guardar o sábado? Ou Roma, que manda guardar domingos e festa? Roma defende a lei do imperador Constantino. Na Bíblia está relatada a lei de Deus. Você pode abrir a Bíblia Católica e ler Êxodo 20, do 8 a 11. E lá vai estar Deus relatando a respeito da guarda do sábado. Nós temos escolhas a fazer. Se nós queremos servir a Deus ou ao homem. O livro de Atos, capítulo 5, 29, está escrito: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Teu galardão, a tua vida eterna, não vem de homens, ela vem de Deus. Mas se você deixar de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do homem, você vai estar adorando em vão. Sabe, amigo? Sabe, amiga? A questão do dia de guarda é uma questão de obediência, de submissão ao céu, ao Deus do céu, ou a submissão a Roma, guardando domingos e festa. De forma assim tão escancarada, Satanás ele quer que você guarde todos os dias, menos o dia do Senhor.
Você pode guardar o dia de Santa Luzia, o dia de Santo Antônio, você pode guardar o dia de São José, você pode guardar o dia da mentira, o dia de finado, você pode guardar qualquer dia. Satanás, ele fica feliz. Ele só não quer que você guarde o sétimo dia, que é o dia do Senhor, o qual o Senhor abençoou, santificou e descansou. O livro de Isaías, capítulo 56, verso 6, está escrito: aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o amarem e o servirem, sendo deste modo servos seus. Sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança. Com essa escrita, Deus está dizendo que o sábado não foi estabelecido para os judeus somente. Pois quando Deus estabelece o sábado como um dia de descanso, um dia de adoração, um dia de visitar, de orar, de evangelizar, sem preocupação de trabalho, quando Deus estabelece o sábado, não existia judeu na face da terra. Ali dentro do jardim do Éden, Gênesis 2, verso 2 e 3, existia apenas Adão e Eva. E esse texto de Isaías 56, 6, ele deixa claro que o sábado é para quem ama Jesus, para quem quer servir Jesus, para quem quer obedecer Jesus. Por isso, meu querido, reflita sobre essa mensagem. Pode ser que você esteja usando o nome do Senhor, mas obedecendo Roma. Deus não aceita. O livro de Mateus, capítulo 12, verso 30, está escrito: quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. A palavra de Deus, ela é muito clara. É uma questão de escolha. Quem você quer servir? Se for Jesus Cristo, guardem o dia que ele santificou. Se é Roma, então você não vai guardar o sábado. Você vai guardar o domingo. Você não vai estar numa escola sabatina. Atos 13, 27. Você não vai estar na escola sabatina. Lucas 4, 16. Você não vai estar na escola sabatina como Jesus estava, como os discípulos estavam no sábado. Você vai estar numa escola dominical que surgiu anos depois de Cristo, como uma opção para as pessoas que não queriam ser perseguidos. Então eles começam a guardar o domingo e aí surge a escola dominical em oposição à escola sabatina. O livro de Marcos, capítulo 7, verso 6 a 8, está escrito em relação à guarda do sábado ou do domingo, obediência a Deus ou a Roma. Lá está escrito: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrina que são preceitos de homem. Preste atenção agora no verso 8. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Os mandamentos de Deus são 10, mas o texto está falando do singular, negligenciando o mandamento de Deus. Se você for prestar atenção, meu querido, minha querida, todas as religiões ensinam a guardar 9 mandamentos. O único mandamento que eles não estão aceitando é o 7º, é o 4º, que fala sobre a guarda do sábado. Por isso, Marcos 7, 6 a 8 diz: estão adorando em vão. Se você não vem para a escola sabatina em obediência a Cristo, você vai para a escola dominical em obediência a Roma papal. A quem mesmo você está servindo? O texto disse, Marcos 7, verso 7, honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim.
Você pode continuar guardando o domingo. Você pode continuar indo para a escola dominical, em oposição aos que vai à escola sabatina. No meio de milhares de religiões, ensinando o 9º mandamento e rejeitando o 7º dia, que é o 4º mandamento, Deus, ele deixa uma demonstração mais clara do que é o sábado para o povo de Deus. Ezequiel capítulo 20, verso 20. Lá está escrito: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, que os santifica. Sabe, meus queridos, o sábado, ele é um sinal entre Deus, Criador, e o seu povo, que os serve. Pense nisso. Você pode estar adorando em vão. Para Deus, não é 9 mandamentos, não é 8, não é 1, é 10. Tiago 2,10 diz: aquele que diz que guarda a lei, mas tira um só ponto, ou tropeça em um só ponto, ele se torna culpado de todos. E quando falamos de lei, quando falamos de mandamentos, Mateus capítulo 5, verso 18 diz: em verdade, eu te digo, até que o céu e a terra passem, nem o i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Se você já guarda 9 mandamentos, aceite o dia do Senhor. Só uma coisa te falta, Jesus disse para o jovem rico. Eu digo para você neste momento, só uma coisa te falta. Aceita o dia do Senhor. E você terá esse sinal visível entre Deus e você, para testemunho à humanidade que está em oposição a essa verdade. Que Deus em Cristo te abençoe. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida e faça você meditar nisso. Não adore em vão. Aceite essa verdade. Se só te falta isso, não faça como o jovem rico, porque só faltava uma coisa: o jovem rico vira as costas para o Senhor e vai embora. Só essa coisa foi suficiente para a perdição do jovem rico. De acordo com a palavra de Deus, se você guarda 9 mandamentos, mas você rejeita o dia do Senhor, se você não está na escola sabatina, se você está adorando em vão na escola dominical, só te falta uma coisa: o sábado precisa ser santificado por você. Se você não aceita essa verdade, assim como o jovem rico, você vai, infelizmente, no dia do juízo, ser considerado uma pessoa indigna de entrar no céu. Sabe por quê, meu querido? Porque o livro de Isaías 66, 22 e 23 diz que, assim como o novo céus e a nova terra, que hei de criar, que hei de fazer, estarão perante mim toda a carne, de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virão perante mim, diz o Senhor. Sabe, amigo? É de um sábado a outro sábado. Não é de um domingo a outro domingo. Essa mudança que Satanás fez, usando o imperador Constantino, Deus não aceitou. Essa é uma assinatura de Roma. Deus não aceitou. Deus, ele aprova quando está na assinatura dele, de acordo com a palavra. Fica com Deus. Que Deus te abençoe. Você e toda a tua família. Eu queria fazer uma pequena oração para a gente finalizar essa mensagem. Querido Deus, coloca, Senhor, em nossa mente, esclarece na nossa mente essas verdades, para que nós não venham a ser ouvintes negligentes, mas operoso praticante da tua palavra. Nós não queremos, Pai, usar o teu nome em vão. Nós queremos usar o teu nome com autoridade, dentro do contexto da palavra de Deus. Que o Senhor abençoe
essa pessoa que está assistindo esse vídeo, que assistiu essa mensagem, abençoa poderosamente a vida dele, a vida dela e toda a família. Eu oro em nome de Jesus. Amém.